O filho do dono da maior empreiteira da cidade bateu no carro da minha filha grávida e foi embora. O pai ligou na mesma noite. Meu filho não vai responder por isso. Eu tenho o promotor no meu bolso. Esquece. Respondi. Você tem 10 minutos para ir até a delegacia com ele. Ele deu uma gargalhada. 8 minutos depois, o advogado dele me ligava em pânico. Pelo amor de Deus, quem é o senhor? Estamos prontos para aceitar qualquer condição. Só interrompa o que o senhor colocou em andamento. Existem 2 tipos de ligações que podem arruinar uma noite de quinta-feira perfeitamente tranquila. O primeiro tipo é um operador de telemarketing. Irritante, com certeza, mas suportável. Você desliga, murmura algo desagradável baixinho e volta para o seu bolo de carne. O segundo tipo começa com: pai, não entre em pânico. O que, é claro, garante imediatamente que você vai entrar em pânico. Eu estava sentado na minha poltrona reclinável em nossa casa em Columbus, Ohio, assistindo a um documentário sobre os padrões de migração das andorinhas do mar árticas, uma ave pela qual eu nunca tinha me importado antes daquela noite e pela qual não me importei desde então, quando minha filha Juliana ligou. Atendi no segundo toque porque sempre atendo a Juliana no segundo toque. O primeiro toque parece desesperado. O terceiro toque dá a ela tempo para imaginar que eu estou morto. Pai, não entre em pânico. Levantei-me tão rápido que derrubei meus óculos de leitura do braço da poltrona. O que aconteceu? Estou bem. O bebê está bem. Mas alguém bateu no meu carro. O documentário continuava passando atrás de mim. Uma andorinha do mar Ártica mergulhou graciosamente no oceano. Não achei isso reconfortante. Onde você está? Na Riverside Drive, perto da Target. Pai, não foi minha culpa. Eu estava no sinal verde e Esse garoto em um BMW preto simplesmente passou direto pelo vermelho e bateu na porta do lado do motorista, com força. Minha esposa Sônia apareceu na porta, com uma expressão que dizia tudo. Ela deu uma olhada no meu rosto e imediatamente pegou a bolsa sem dizer uma palavra. 22 anos de casamento. A mulher é um gênio. Chegamos ao Grant Medical Center 31 minutos depois, o que considero impressionante, considerando que o trânsito de Columbus às 7 da noite de uma quinta-feira funciona segundo uma lógica conhecida apenas por ele mesmo, e possivelmente pelas aves migratórias. A doutora Vera Lins nos recebeu no corredor, do lado de fora da unidade de observação da maternidade. Ela tinha o rosto calmo e experiente de alguém que passava os dias dando à luz bebês e dando notícias difíceis, às vezes simultaneamente. Senhor e senhora Cavalcante, Juliana está estável. O bebê está estável. Ela tem alguns hematomas no lado esquerdo, uma leve lesão cervical, e estamos monitorando sua pressão arterial por precaução. Isso é padrão após um impacto durante o 3º trimestre. Mas quero deixar claro. Ela está bem. Vocês poderão vê-la em alguns minutos. Sônia soltou um suspiro que era metade alívio, metade soluço, inteiramente de uma mãe. Apertei a mão do Dr. Lins 3 vezes antes de perceber que ainda estava fazendo isso. No quarto, Juliana estava apoiada em 2 almofadas, conectada a um monitor fetal que emitia bips com o ritmo constante e tranquilizador de um batimento cardíaco que não tinha interesse em drama. Seu marido, Diego, estava ao lado dela, segurando sua mão com o aperto de dedos brancos de um homem que havia envelhecido aproximadamente 4 anos na última hora. Oi, pai. Juliana me deu um sorriso cansado. Oi, querida. Beijei sua testa, dei um tapinha no ombro de Diego e fiquei ali parado, parecendo totalmente inútil, como os pais sempre parecem nos hospitais. Ela está mesmo bem, disse Diego, mais para si mesmo do que para mim. Eu sei. Sentei-me. Conte-me sobre o carro. Juliana descreveu tudo com calma. Luz verde. O rugido de um motor. O BMW surgindo do nada a pelo menos 80 km/h em uma via de 50. O impacto. O airbag. O BMW encostando brevemente. Ela tinha visto. E depois arrancando e desaparecendo pela Riverside Drive, como se tivesse um lugar mais importante para ir. Ele simplesmente foi embora, disse Sônia. Ele simplesmente foi embora. Havia um silêncio na sala que tinha uma temperatura específica. Um vizinho aposentado chamado Arnaldo, seu Arnaldo, como sempre o chamávamos, um homem de 71 anos que passeava com seu Beagle, igualmente idoso, na Riverside Drive todas as noites, porque, como ele me disse uma vez, nenhum de nós tem nada melhor para fazer. Havia testemunhado tudo da calçada.
Ele havia fotografado a placa antes que o BMW fugisse. Ele havia ligado para o 911. Ele esperou no local e prestou um depoimento completo aos policiais que atenderam a ocorrência. Deus abençoe seu Arnaldo e suas noites lentas e sem pressa. O delegado, desculpe, o detetive, Marcos Souza me ligou enquanto eu andava de um lado para outro na garagem do hospital. Senhor Cavalcante, rastreamos a placa. O veículo está registrado em nome de Tiago Farias, 23 anos, filho de Edmundo Farias. Eu conhecia o nome. Todos em Columbus conheciam o nome. A Farias Construction havia construído metade da infraestrutura da cidade nas últimas 2 décadas. Suas placas estavam em todos os viadutos das rodovias, em todos os novos prédios públicos, em todas as cerimônias de inauguração onde os políticos sorriem para as câmeras e fingem que a fita significa alguma coisa. Ele foi contatado? Ligamos para a residência. O pai dele atendeu. Ele estava. O detetive Souza fez uma pausa daquelas que os policiais fazem quando estão prestes a dizer algo que prefeririam não dizer. Não cooperou. Entendo. Senhor Cavalcante, quero que saiba que estamos investigando isso, mas devo ser honesto com você. Edmundo Farias tem influência significativa nesta cidade. Sua relação com a promotoria é... Outra pausa. Complicada. Complicada, repeti. É essa a palavra que estou usando, sim. Agradeci e desliguei. Fiquei parado na garagem por um momento, sob as luzes fluorescentes que zumbiam como se estivessem profundamente insatisfeitas por serem luzes fluorescentes. Então meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Código de área de Columbus. Senhor Cavalcante? A voz era suave, confiante. A voz de um homem que nunca precisou esperar por uma mesa. Fale. Aqui é Edmundo Farias. Quero deixar uma coisa bem clara. Não sou de forma alguma um homem dramático. Tenho 61 anos. Dou aulas de história no ensino médio na Jefferson High School, em Columbus, Ohio. Dirijo um Honda Accord de 7 anos que tem uma rachadura no painel que sempre pretendo consertar. Como o mesmo sanduíche de peru no almoço 4 dias por semana, porque às quartas-feiras o refeitório serve sopa e eu não sou um monstro. Sou, em todos os sentidos mensuráveis, uma pessoa completamente comum. Isso é claro, exatamente o que quero que as pessoas pensem. Mas já chegaremos a isso. Senhor Cavalcante, disse Edmundo Farias, no tom de um homem que já havia feito 1000 ligações telefônicas desconfortáveis e achava todas elas tediosas. Fiquei sabendo que houve um incidente esta noite envolvendo meu filho e sua filha. Um incidente, eu disse. Um problema de trânsito. Seu filho passou um semáforo vermelho a 80 km/h e bateu no carro da minha filha grávida. Uma breve pausa. Às vezes é difícil reconstruir essas coisas com precisão a partir da memória. Olhei para o teto da garagem. Uma mancha de água ali em cima lembrava vagamente o estado da Flórida. Achei isso calmante por razões que não consigo explicar. Senhor Farias, disse eu de maneira agradável. Como está seu filho? O Tiago está bem, obrigado por perguntar. Ótimo. E o Tiago irá à delegacia esta noite para prestar depoimento? A risada que veio pelo telefone foi curta e ensaiada. O tipo de risada que já havia acabado com carreiras. Senhor Cavalcante, vou ser franco com o senhor. Meu filho não irá a nenhuma delegacia. Não haverá depoimento. O seguro cuidará dos danos ao veículo, e estou disposto a oferecer um acordo médico bastante razoável, dadas as circunstâncias. O que não estou disposto a fazer é permitir que o futuro do meu filho seja prejudicado por uma interpretação excessivamente zelosa do que foi, na pior das hipóteses, um pequeno acidente de trânsito. Seu filho abandonou o local de um acidente envolvendo uma mulher grávida. Meu filho entrou em pânico. Ele tem 23 anos. Essas coisas acontecem. E o Ministério Público? Outra pausa, mais curta desta vez. Cláudio Seixas e eu nos conhecemos há 20 anos. Jogamos golfe aos domingos. Você parece um homem inteligente, então vou poupar a ambos da versão mais longa. Este caso não será levado a julgamento. Sugiro que aceite o acordo. Deseje à sua filha um parto saudável e siga em frente com sua vida. Olhei para o relógio. 19h42. Senhor Farias, eu disse. O senhor tem 10 minutos para levar o Tiago à delegacia e entregá-lo voluntariamente. Houve um silêncio.
Então, a risada novamente. Mais longa desta vez, mais calorosa até. O tipo de risada que se dá quando alguém o surpreende genuinamente com o quão ingênuo é. Ou o que, exatamente? O senhor vai reclamar com a Câmara Municipal. Escrever uma carta contundente ao Columbus Dispatch? 7 minutos e 50 segundos. Tenho 3 vereadores nas minhas mãos, senhor Cavalcante. Construí o tribunal onde você precisaria entrar com a ação. Despejei o concreto na rodovia pela qual você dirigiu até aqui esta noite. Não sei o que você acha que vai acontecer nos próximos. 7 minutos e 30 segundos. Ele parou de falar. Eu podia ouvi-lo respirar. A respiração de um homem se recompondo. Quem é você? Ele disse. Mais baixo agora. Um pai, eu disse. 7 minutos e 15 segundos. Desliguei. Agora. Esta é a parte da história em que eu deveria explicar algo importante. E vou ser breve porque a Sônia sempre diz que eu explico demais as coisas. E ela é, como já foi estabelecido, um gênio. Antes de me tornar professor de história em Columbus, Ohio, passei 14 anos trabalhando para uma unidade dentro da Agência de Inteligência de Defesa, que, tecnicamente, ainda não tenho permissão para descrever em detalhes em jantares. Ou em qualquer outro lugar. O que posso dizer é que meu trabalho envolvia inteligência financeira, especificamente do tipo que envolve rastrear dinheiro por lugares onde ele não deveria ir e fazer ligações muito específicas para pessoas muito específicas em momentos muito específicos. Eu me aposentei quando a Juliana nasceu. Eu queria ser um pai que voltasse para casa todas as noites. A agência não ficou muito entusiasmada com isso. Nós negociamos. Eu permaneci disponível para circunstâncias extremas. Eles fingiram que eu não existia, e todos ficaram mais ou menos satisfeitos. Eu não fazia nenhuma dessas ligações específicas há 6 anos. Fiz 3 delas na garagem do Grant Medical Center, enquanto as luzes fluorescentes zumbiam seu zumbido miserável acima de mim. A primeira foi para Henrique Barros, meu antigo supervisor, que atendeu na segunda chamada e disse: Estava me perguntando quando você ligaria. Edmundo Farias. Farias Construction. Columbus. Tudo. Quão fundo? Fundo do oceano. Me dê 2 horas. A segunda ligação foi para Fábio Drummond, que certa vez desmantelou uma rede de lavagem de dinheiro que se estendia por 4 continentes, usando nada além de um laptop e uma quantidade exagerada de café. Ele não fez nenhuma pergunta e pediu apenas que eu lhe enviasse 3 nomes por mensagem de texto para começar. Mandei para ele. Edmundo Farias. Tiago Farias. Cláudio Seixas. Ele respondeu com um único emoji de polegar para cima. O que foi, de alguma forma, ao mesmo tempo tranquilizador e levemente assustador. A terceira ligação foi para um número em Washington, D.C., que não aparece em nenhuma lista telefônica. Eu disse 4 palavras. Seixas Columbus. Olhe para o norte. Isso foi tudo o que foi necessário. Voltei para o andar de cima. Sentei-me ao lado da cama de Juliana. Segurei sua mão. O monitor fetal emitia seu bip em um ritmo constante e calmo. O bebê, felizmente alheio aos procedimentos administrativos da noite, deu 2 chutes. Ela está ativa hoje à noite, disse Diego, esboçando um pequeno sorriso. Ela puxou a mãe, eu disse. Às 20h51, 9 minutos depois de eu ter desligado na cara de Edmundo Farias, meu telefone tocou. Dr. Augusto Pimentel, advogado. Atendi no segundo toque. Senhor Cavalcante. A voz estava tensa, daquele jeito específico de um homem que havia sido acordado de uma noite confortável por um cliente em plena crise. Eu represento a família Farias. Eu. Não sei bem por onde começar essa conversa. O começo geralmente é um ponto seguro, eu disse. Senhor Cavalcante, vou lhe fazer uma pergunta direta e preciso de uma resposta direta. Quem é o senhor? O monitor fetal emitiu um bip. Juliana olhou para mim com os olhos semicerrados. Papai? Ela articulou silenciosamente. O que o senhor fez? Dei a ela meu encolher de ombros mais inocente, no qual ela nunca acreditou em 29 anos. Sou pai, senhor Pimentel, disse eu amigavelmente, e professor de história. Costumamos ter boa memória. Senhor, seja lá o que você tenha posto em andamento esta noite, e quero deixar bem claro que ainda não entendo totalmente o que é isso, o que por si só já é alarmante. Estamos dispostos a aceitar quaisquer condições. Cooperação total. Responsabilidade completa. Só por favor,
Pare o que quer que você tenha começado. Olhei para minha filha, para o monitor, para o rosto exausto e aliviado de Diego. Comece com o Tiago indo à delegacia hoje à noite, eu disse, voluntariamente, com a sua presença, e conversaremos sobre o resto amanhã. Uma longa pausa. Sim, tudo bem. Hoje à noite. Desliguei. Juliana me encarou. Pai. O que exatamente você fez? Fiz algumas ligações. Que tipo de ligações? Acariciei a mão dela. Do tipo útil, querida. Na manhã seguinte, Henrique Barros ligou às 6h47 da manhã. Eu já estava acordado. Estou sempre acordado às 6h47 da manhã porque tenho 61 anos. E meu corpo aparentemente decidiu que dormir depois das 5h30 é uma forma de fraqueza moral. Sônia ainda dormia. Atendi a ligação na cozinha, em pé diante da cafeteira, observando-a realizar seu ritual lento e sagrado. Bom dia, disse Henrique. Ele parecia um homem que não tinha dormido nada, o que significava que havia encontrado algo interessante. Henrique só deixa de dormir por 2 motivos: netos e corrupção. Ele tem 4 netos. Ele acha a corrupção mais confiável. Conte-me, eu disse. Edmundo Farias, 64 anos. Transformou a Farias Construction de uma empreiteira de médio porte na maior empresa de construção privada do centro de Ohio nos últimos 22 anos. 14 contratos municipais na última década, totalizando aproximadamente os 340 milhões de dólares. Todos concedidos por meio de licitação, tecnicamente. As propostas de seus concorrentes têm o hábito fascinante de ficar ligeiramente, sempre apenas ligeiramente, acima da Farias, como se soubessem qual era o teto e parassem logo abaixo dele. Servi meu café. E Seixas? O promotor Cláudio Seixas. Nomeado há 6 anos. Anteriormente advogado de defesa, o que diz tudo e nada ao mesmo tempo. Ele e Edmundo Farias são parceiros de golfe desde 2009. As mensalidades do clube são pagas por meio da mesma holding registrada em Delaware. Claro que são. Tem mais. Um inspetor municipal chamado Gerald Potts, que aprovou todos os projetos de construção de Farias em Columbus nos últimos 11 anos, é dono de uma cabana de férias no Lago Erie. A cabana foi comprada em 2014 por os 180,000 em dinheiro. Seu salário na época era de os 54 $54 por ano. Tomei um gole de café. Gerald deve ser muito bom em economizar, comentei. Notavelmente disciplinado, concordou Henrique. Além disso, Tiago Farias tem 2 incidentes anteriores. Uma acusação por dirigir embriagado em Cincinnati em 2021, cujas acusações foram discretamente retiradas. Uma multa por direção imprudente em Cleveland em 2022, também retirada. Em ambos os casos, Augusto Pimentel o representou. Em ambos os casos, as acusações desapareceram em 3 semanas. Padrão de comportamento, eu disse. Os promotores adoram isso. Ou adorariam, se não estivessem jogando golfe com o pai do rapaz. Coloquei minha caneca na mesa. E quanto ao acidente em si? Provas físicas. O Fábio já está cuidando disso. O BMW foi levado para uma oficina particular no lado leste de Columbus às 22h15, 40 minutos após o acidente. A oficina pertence a um homem chamado Curtis Webb, que já fez reparos na carroceria para a família Farias em 3 ocasiões anteriores. Eles estão escondendo o carro. Tentando. Fábio denunciou as violações da licença da oficina ao DMV de Ohio esta manhã. Os inspetores estarão lá ao meio-dia. Seria uma pena se eles também notassem um BMW preto recém-danificado na baia 3. Sorri para a minha xícara de café. É assim que funciona depois de 14 anos na inteligência financeira. Você aprende que a corrupção é, em sua essência, extraordinariamente preguiçosa. Pessoas poderosas deixam de apagar seus rastros completamente porque ninguém jamais procurou a sério. As provas estão quase sempre lá. Estão apenas esperando por alguém paciente o suficiente para encontrá-las. E eu sou, no mínimo, um homem muito paciente. Eu dou aulas de história para o 9º ano. Paciência não é opcional. Às 9 da manhã, liguei para o detetive Marco Souza. Detetive. Hipoteticamente falando, se alguém entregasse na sua mesa esta manhã um conjunto de fotos de câmeras de trânsito,
mostrando claramente Tiago Farias ao volante do BMW no cruzamento da Riverside Drive, às 19h14 da última quinta-feira. Isso seria útil? Uma pausa. Senhor Cavalcante, verificamos todas as câmeras de trânsito na Riverside. Vocês verificaram as câmeras da prefeitura. Verificaram o sistema de segurança privado no telhado da Franklin County Credit Union, na esquina? Aquele que cobre todo o cruzamento e envia automaticamente para um servidor externo? Uma pausa mais longa. Não verificamos esse. Engraçado como isso funciona. As imagens estarão na sua mesa às 10, junto com fotografias dos danos na dianteira do BMW, atualmente estacionado na baia 3 da oficina de Curtis Webb na East Main, e uma cópia das violações de licença bastante extensas da oficina. Eu podia ouvir o detetive Souza escrevendo. O som de um homem bom experimentando alegria genuína. Senhor Cavalcante, disse ele lentamente. Como exatamente o senhor? Sou professor de história, detetive. Nós pesquisamos. Ninguém pesquisa assim. Bem, eu disse, tive um programa de pós-graduação muito bom. Às 11h15 da manhã, Sônia me encontrou na mesa da cozinha, cercado por documentos impressos e blocos de notas amarelos, e é assim que ela sabe que estou corrigindo provas, ou, silenciosamente, desmantelando o império de alguém. Ela olhou para os documentos. Olhou para mim. Serviu-se de um café, sentou-se à minha frente e disse: A situação está muito ruim. Para eles, bastante ruim. Para nós, estamos bem. Ela assentiu lentamente. Roberto. Sim? É o tipo de coisa em que eu deveria saber os detalhes, ou o tipo de coisa em que é melhor eu poder dizer honestamente que não sabia os detalhes? Pensei nisso. A segunda opção, acho. Tudo bem. Ela se levantou, deu um tapinha no meu ombro e disse: Vou ao hospital ficar com a Juliana. Tem sobras na geladeira. Não se esqueça de comer. E ela saiu. 22 anos de casamento. Não consigo enfatizar isso o suficiente. Essa mulher é um gênio. Às 14h, Fábio Drummond me enviou um documento de 53 páginas que tinha a energia seca e devastadora de uma auditoria fiscal, conduzida por alguém que realmente gosta do próprio trabalho. A mensagem que o acompanhava dizia: Encontrei algumas coisas. Também encontrei outras coisas. Também encontrei uma coisa que eu não estava procurando e que, na verdade, é pior do que as coisas que eu estava procurando. Me liga quando tiver uma hora. Liguei para ele imediatamente. A holding de Delaware, disse Fábio sem preâmbulos. Aquela que paga as mensalidades do clube de golfe de Seixas e Farias. Ela também está ligada a 4 vereadores, 2 membros do Comitê de Infraestrutura Estadual e um oficial de compras federais do Corpo de Engenheiros do Exército. Fiquei em silêncio por um momento. Fábio? Sim? Você disse que encontrou algo que não estava procurando. Isso mesmo. Então, você sabe que a Farias Construction tem o contrato para o novo prédio do Departamento de Assuntos dos Veteranos no centro da cidade? Sim. O concreto que eles estão usando está aproximadamente 30% abaixo da especificação de resistência à compressão do contrato federal. Larguei a caneta. O prédio está abaixo dos padrões estruturais, por uma margem significativa. Enviei as especificações a um contato no Corpo de Engenheiros do Exército que está, digamos, extremamente interessado. Fiquei olhando para a parede por um momento. Edmundo Farias não havia apenas subornado funcionários e protegido seu filho imprudente das consequências. Ele, aparentemente, também vinha construindo discretamente prédios federais inseguros com o dinheiro dos contribuintes. O homem tinha conseguido parecer ainda pior quanto mais eu olhava para ele, o que é uma espécie de feito. Fábio, eu disse, encaminhe tudo para o Henrique. Tudo. Já enviei. E o contato do Corpo de Engenheiros do Exército? Ela já fez 3 ligações. Uma delas foi para Washington. Recostei-me na cadeira e olhei para o teto. Desta vez, não havia nenhuma mancha de água. Apenas gesso branco liso, que não oferecia qualquer tipo de apoio emocional. Meu celular vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Você não tem ideia do que começou, Cavalcante. Desista antes que isso piore para você. Fiquei olhando para a mensagem por um longo momento. Então respondi. Senhor, eu ensino história para o 9º ano. Há 16 anos venho explicando a adolescentes por que a arrogância destrói impérios. Tenho paciência ilimitada e absolutamente nada melhor para fazer.
Larguei o celular e fui comer minhas sobras. Edmundo Farias estava tomando café da manhã quando seu assistente ligou. Este é, historicamente falando, o pior momento para receber más notícias. Há algo de singularmente cruel em ver sua vida desmoronar enquanto segura um garfo. Senhor Farias. A voz de seu assistente tinha o tom característico de alguém que ensaiou o que está prestes a dizer 3 vezes e ainda não está pronto. O promotor Seixas acaba de anunciar sua renúncia, com efeito imediato. Ele alega motivos de saúde. Edmundo pousou o garfo. Ele estava perfeitamente saudável ontem. Sim, senhor. Almocei com ele ontem. Eu sei, senhor. Ele pediu o bife. Senhor, há mais. O DMV de Ohio realizou uma inspeção na garagem de Curtis Webb esta manhã. Eles encontraram o BMW. O detetive Souza tem um mandado. Ele está solicitando que Tiago compareça para interrogatório hoje. Edmundo levantou-se lentamente, da maneira como os homens se levantam quando os joelhos doem, mas o orgulho não lhes permite demonstrar isso. Chame o Augusto. O senhor. Pimentel já está na espera, senhor. Ele diz que é urgente. Aparentemente, tudo é urgente hoje. Ele atendeu a ligação. Edmundo. Augusto Pimentel tinha a voz de um homem que não tinha dormido e estava muito preocupado com o assunto. Temos um problema grave. Estou percebendo isso. As imagens de trânsito da câmera da cooperativa de crédito são reais e nítidas. O rosto de Tiago, a placa, o semáforo vermelho, o impacto. Tudo isso. Não há ambiguidade alguma. Eu vi os quadros estáticos. Então desacreditamos as imagens. Com o quê? Os carimbos de data e hora do servidor externo da câmera são certificados pelo governo federal. Além disso, e não posso enfatizar isso o suficiente, há agora uma investigação do Corpo de Engenheiros do Exército sobre o contrato de construção do prédio do Departamento de Assuntos dos Veteranos. Alguém enviou a eles as especificações do concreto. Edmundo ficou completamente imóvel. O que você acabou de dizer? O prédio do VA, Edmundo. O concreto abaixo do padrão. Alguém tem as especificações originais e os relatórios reais de concretagem, e já os entregou a uma engenheira federal em Washington, que aparentemente vem procurando exatamente por esse tipo de caso durante toda a sua carreira. Ela parece muito entusiasmada com isso. Houve um longo silêncio. Quem é esse homem? Disse Edmundo baixinho. Cavalcante? Tenho tentado descobrir. Seu perfil superficial é completamente comum. 61 anos, professor de história. Dirige um Honda, casado há 22 anos. Mas, Edmundo, as coisas a que ele tem acesso, os registros financeiros, os sistemas de câmeras, os documentos internos. Isso não é um professor trabalhando sozinho. São pessoas com recursos de nível governamental. Então descubra com quem ele está trabalhando. Eu tentei. Toda vez que puxo um fio, ele desaparece. É como tentar agarrar fumaça. Augusto, eu te pago muito dinheiro. Você paga. E estou ganhando cada centavo disso agora mesmo ao te dizer honestamente. Precisamos nos antecipar a isso. Tiago precisa se entregar hoje, comigo presente. E precisamos negociar antes que isso se torne algo que nenhum de nós possa controlar. Edmundo caminhou até a janela de seu escritório e olhou para Columbus. Sua cidade, seu horizonte, seu concreto, mais ou menos, sustentando a maior parte dela. Não, disse ele. Edmundo. Encontre outro juiz para mim. Encontre alguém no escritório federal. Encontre alguma coisa. Fiz 11 ligações esta manhã. Ninguém está atendendo. Os que atendem dizem que nunca ouviram falar de você. Um deles, não vou dizer quem, me disse, e estou citando diretamente aqui, apague esse número para sempre. Isso é impossível. Tenho relações com essas pessoas. Você tinha relações com essas pessoas. Tempo passado. Seja lá o que Cavalcante tenha feito ontem à noite, ele aparentemente enviou uma mensagem muito clara a todos na sua rede simultaneamente, e todos decidiram, de forma independente e com notável unanimidade, que preferem não se associar a você neste momento específico da história. Edmundo sentou-se em sua cadeira caríssima e ficou olhando para sua mesa caríssima. Ligue para o quarto de hospital da filha dele, disse ele finalmente. Como assim? Vou falar diretamente com ele. Ofereça um número a ele. Todo mundo tem um número. Houve uma pausa do lado de Augusto
que durou o tempo suficiente para comunicar uma opinião inteira, sem que uma única palavra fosse dita. Edmundo, a filha desse homem está no hospital por causa do seu filho. Você vai ligar para ele e oferecer-lhe dinheiro. Todo mundo tem um. Não vou fazer essa ligação. Enquanto isso, do outro lado de Columbus, Tiago Farias estava sentado em uma cabine no Denny's da West Broad Street, que é onde você acaba indo quando tem 23 anos. Sua vida está desmoronando e você precisa de um lugar anônimo para pensar. Ele estava no quarto café, o que não estava ajudando. Ele não percebeu o homem que se sentou à sua frente até que o homem disse: Tiago Farias. Tiago ergueu os olhos. O homem era compacto, calmo e tinha aquela quietude específica de alguém que passou a vida profissional em ambientes onde a quietude era um trunfo. Vestia um casaco simples e pediu um café à garçonete que passava com a tranquilidade de quem já esperou em lugares muito mais desconfortáveis do que um Denny's. Quem é você? Perguntou Tiago. Alguém que sabe exatamente o que aconteceu na Riverside Drive na noite de quinta-feira, disse o homem com simpatia, incluindo a parte que você ainda não contou a ninguém. A xícara de café de Tiago parou a meio caminho da boca. A parte, continuou o homem, em que você tomou 3 drinks no apartamento do seu amigo Marcos antes de entrar no carro. O que significa que isso não é apenas abandonar o local do crime. É também dirigir embriagado. O que, combinado com seus incidentes em Cincinnati e Cleveland, começa a aparecer um padrão que os promotores consideram muito motivador. Você não pode provar. Marcos já prestou depoimento esta manhã. O homem sorriu gentilmente. Ele foi muito cooperativo. Marcos, ao que parece, não quer ser acusado de cumplicidade, o que é uma posição totalmente compreensível. Tiago pousou a xícara. Seu pai, disse o homem, está atualmente tentando encontrar alguém, qualquer pessoa, em Columbus, que o ajude a fazer isso desaparecer. Ele não está encontrando ninguém. Sua rede de contatos desenvolveu um caso repentino e coletivo de amnésia. Isso acontece às vezes. O que você quer? Não quero nada. Um pai quer que sua filha e seu neto estejam bem. Eles estão, aliás. O bebê está saudável. O homem fez uma pausa. Você vai querer saber disso, na verdade, quando pensar nisso mais tarde. Tiago ficou olhando para a mesa. Você se entrega hoje à noite, disse o homem. Voluntariamente. Com o Pimentel. Cooperação total. Você conta a verdade sobre o álcool. Tudo. Em troca, o promotor, o novo, não o Seixas, que aparentemente está com alguns problemas de saúde, levará em conta a cooperação ao recomendar a sentença. Meu pai vai. Seu pai, disse o homem sem maldade, vai ter uma quantidade considerável de sua própria situação jurídica para lidar num futuro muito próximo. Hoje à noite é o único momento em que você pode tomar uma decisão por si mesmo, sozinho, que seja inteiramente sua. Ele deslizou um cartão de visita pela mesa. Fábio Drummond, Serviços de Indicação de Advogados. Ligue para esse número até às 18 horas, disse o homem. Ou não ligue. Mas se não ligar, o depoimento de Marcos vai para o detetive Souza hoje à noite de qualquer maneira, e a escolha deixa de ser sua. Ele se levantou, deixou uma nota de $5 sobre a mesa para os cafés e saiu do Denny's para a pálida tarde de Columbus. Tiago ficou sentado sozinho na cabine por um bom tempo. Às 17h58, ele ligou para o número. Às 18h12, meu celular vibrou com uma mensagem de texto do Fábio. Ele vai se apresentar hoje à noite, voluntariamente. Cooperação total. Li 2 vezes. Então respondi. Ótimo. Depois, dirigi até o hospital, sentei-me ao lado da cama da Juliana e assisti a um game show extremamente ruim com ela e Diego por 2 horas, durante as quais ninguém mencionou investigações federais, especificações estruturais de concreto ou o desmantelamento sistemático de uma rede regional de corrupção. Foi, genuinamente, uma noite adorável. Edmundo Farias descobriu que seu filho havia se entregado da mesma forma que a maioria das pessoas descobre más notícias na era moderna, por meio de uma notificação push. Última hora. Filho do CEO da Farias Construction se entrega em caso de atropelamento e fuga. Total cooperação com as autoridades. Ele estava em seu carro do lado de fora de um prédio federal no centro de Columbus, esperando por uma reunião com um membro do Comitê de Infraestrutura da cidade, que lhe devia 3 favores e um barco. A reunião já havia sido adiada 2 vezes naquela tarde.
ele começava a suspeitar que seria adiada indefinidamente. Ele ligou para o Tiago. Caixa postal. Ele ligou para o Augusto. Caixa postal. Ele ligou para seu irmão Renato, que atendeu na primeira chamada porque Renato sempre atendia, o que era lealdade ou ansiedade. Possivelmente ambos. Eu sei, disse Renato imediatamente. Eu vi a notícia. Onde você está? No meu escritório. Edmundo, estou analisando os registros da holding de Delaware há 2 horas e acho que precisamos. Uma pausa. Espere. Alguém acabou de entrar no meu saguão. Quem? 2 homens de terno e uma mulher com uma pasta. Estão mostrando algo para a Karen. Karen era a recepcionista de Renato, que trabalhava para ele há 11 anos e tinha a energia imperturbável de alguém que já tinha visto de tudo. Renato relatou que ela estava lendo o documento que lhe entregaram com a expressão serena de quem lê um cardápio de almoço. Renato, o que é isso? Uma pausa mais longa. Edmundo, disse Renato lentamente. É uma intimação federal. Silêncio. Por quê? Por bastante coisa, na verdade. Registros financeiros dos últimos 9 anos, comunicações, contratos. A empresa de Delaware é mencionada especificamente. Ele fez outra pausa. Também o clube de golfe. Eles querem os registros do clube de golfe. Os registros do clube de golfe. Aparentemente, alguém achou o acordo sobre a taxa de adesão interessante. Edmundo olhou através do para-brisa para o prédio federal. Um pombo pousou no capô do carro, olhou para ele com a indiferença vazia que os pombos trazem para todas as situações e foi embora. Até o pombo aparentemente tinha um lugar melhor para estar. Seu celular vibrou. Número desconhecido. Ele atendeu. Senhor Farias. A voz de Roberto Cavalcante era exatamente tão agradável quanto havia sido 2 noites atrás, o que Edmundo agora compreendia ser o aspecto mais ameaçador dela. Como vai esta noite? Você destruiu minha família, disse Edmundo. Essa é uma interpretação interessante dos acontecimentos. Eu diria que as escolhas da sua família fizeram o trabalho estrutural, e eu simplesmente removi o andaime. O que você quer? Quero o que queria há 2 noites. Responsabilidade. Tiago está se entregando. Isso é um começo. Mas ainda há a questão dos 14 contratos municipais concedidos por meio de manipulação de licitações. Um prédio do Departamento de Assuntos dos Veteranos com concreto que não passaria em um curso de engenharia de faculdade comunitária e um promotor público que passou 6 anos protegendo os interesses da sua família com o salário do erário público. Eu vou te pagar. Senhor Farias. Uma pausa. Você já me ofereceu dinheiro 2 vezes. Acho isso filosoficamente interessante. Você passou tanto tempo em um mundo onde tudo tem um preço que não consegue, genuinamente, entender alguém que simplesmente quer justiça. É quase comovente. Como é a justiça para você? Honestamente? Hoje à noite, parece você e seu irmão cooperando plenamente com a investigação federal. Amanhã, parece uma auditoria muito minuciosa de todos os contratos públicos que a Farias Construction teve na última década. No mês que vem, parece um tribunal. Uma breve pausa. E daqui a cerca de 9 meses, se Deus quiser, parece uma menina saudável que cresce em uma cidade onde os prédios pelos quais seu avô passa de carro são construídos de acordo com as especificações. Edmundo fechou os olhos. Você vai arruinar tudo o que eu construí. Você construiu isso às custas de outras pessoas, disse Roberto simplesmente. Isso costuma apresentar problemas estruturais. A linha ficou muda. As 72 horas seguintes transcorreram com o ímpeto característico de uma investigação federal que esperou educadamente por anos e finalmente recebeu permissão para deixar de ser educada. O Corpo de Engenheiros do Exército invadiu o canteiro de obras do Veterans com a energia concentrada de pessoas que levam o concreto de sustentação a sério. 3 avaliações estruturais independentes foram solicitadas. A construção foi interrompida. O gerente de projeto, um homem chamado Phil Duster, que sabia das especificações do concreto e não disse nada por 18 meses, imediatamente contratou um advogado e começou a cooperar com os investigadores. Uma decisão que ele descreveu para sua esposa como muito atrasada, e além disso, eu não durmo direito desde 2022. Gerald Potts, o inspetor municipal dono da cabana inexplicavelmente barata no Lago Erie, foi colocado em licença administrativa enquanto se aguardava uma investigação que todos os envolvidos entendiam ser menos uma investigação
e mais uma formalidade antes das algemas. 3 vereadores que haviam recebido várias vantagens financeiras da holding de Delaware ao longo dos anos descobriram simultaneamente conflitos urgentes de agenda que os impediram de comparecer às suas reuniões regulares de quinta-feira, às de sexta-feira e, aparentemente, o restante de seus mandatos. O detetive Marco Souza, que esperava há 5 anos que alguém lhe desse as ferramentas para fazer seu trabalho de verdade, trabalhou 18 horas seguidas com a satisfação concentrada de um homem colocando em dia uma lista de tarefas muito longa. Em determinado momento, ele me ligou. Senhor Cavalcante, disse ele, e eu podia ouvi-lo sorrindo pelo telefone, o que é uma habilidade rara. Os danos na dianteira do BMW correspondem perfeitamente à reconstituição do acidente. O depoimento de Tiago corrobora todos os detalhes do relato da testemunha. As fotografias do seu Arnaldo são nítidas e têm data e hora registradas. O seu Arnaldo cumpriu o prometido. Ele veio esta manhã com seu Beagle para prestar depoimento formal. O Beagle ficou sentado debaixo da minha mesa por 40 minutos. Decidi que ele é o mascote não oficial do departamento. Ele ia gostar disso. Além disso, continuou Souza, queria lhe contar uma coisa. Sou detetive em Columbus há 11 anos. Já vi casos como este. Casos que deveriam ter sido simples. Serem enterrados sob dinheiro e influência tantas vezes que, honestamente, comecei a me perguntar se era assim que as coisas funcionavam. Eu esperei. Não é, disse ele. Aparentemente. Eu só precisava ser lembrado disso. Todos nós precisamos às vezes, eu disse. Renato Farias, para seu crédito, cooperou com a intimação federal imediata e completamente. Da maneira específica como as pessoas cooperam quando consultam um advogado que explicou a diferença entre ir para a prisão federal em Ohio e não ir para a prisão federal em Ohio. Edmundo foi menos cooperativo, inicialmente. Ele fez 17 ligações na noite da intimação, percorrendo sua lista de contatos com o desespero sistemático de um homem percebendo, em tempo real, quantos de seus relacionamentos eram transacionais em vez de verdadeiros. Os resultados foram instrutivos. 3 pessoas atenderam e expressaram solidariedade. 14 não atenderam. 2 atenderam e depois alegaram ter atendido por engano. À meia-noite, ele ligou para Augusto. Quais são minhas opções? Perguntou ele. Augusto ficou em silêncio por um momento que continha todo o peso de um relacionamento profissional muito longo. Você coopera, disse Augusto. Totalmente. Agora, antes que eles parem de perguntar e comecem a mandar. E se eu não cooperar? Então você é um homem idoso, sem ofensa, com uma rede de contatos comprometida, contas congeladas, um filho sob custódia, um irmão que já está cooperando e um processo federal que contém as especificações concretas de um prédio do VA, o que os júris, eu lhe garanto, consideram extremamente perturbador. Uma pausa. Você não tem mais cartas na manga, Edmundo. Sinto muito. Sinceramente, mas você não tem. Edmundo ficou sentado em seu escritório vazio por um longo tempo. Lá fora, Columbus continuava sua noite. Carros circulavam nas rodovias que ele havia construído. Pessoas passavam por prédios que sua empresa havia construído. A cidade existia, em grande parte, por causa do trabalho que sua empresa havia feito. Ele pensou nisso por um tempo. Então pensou no fato de que alguns daqueles prédios haviam sido construídos de forma incorreta e o trabalho havia sido pago por pessoas que confiaram nele para fazê-lo direito. E ele não o fez direito porque fazê-lo direito teria lhe custado margem, e sua margem havia pago pelo clube de golfe, pela cabana e pelos relacionamentos que, nesta semana, provaram valer exatamente nada. Ele pegou o telefone e ligou de volta para Augusto. Diga a eles que irei amanhã de manhã, disse ele. Por vontade própria. Ele desligou. Então ficou sentado em silêncio em seu escritório até que a equipe de limpeza chegasse às 22 horas e perguntasse educadamente se ele planejava sair, pois precisavam passar o aspirador. Ele estava, decidiu, planejando sair. Só não sabia mais para onde ir. 6 meses depois, Roberto Cavalcante estava em pé na frente de sua sala de aula na Jefferson High School, em Columbus, Ohio, escrevendo no quadro branco com sua caligrafia particular que os alunos haviam descrito ao longo dos anos como legível, entusiasta e, certa vez memoravelmente, como um médico que decidiu se tornar médico porque gosta genuinamente das pessoas. No quadro ele escreveu: poder, o que é e o que não é.
Ok, disse ele, virando-se para os 23 alunos do 9º ano que estavam em diferentes estágios de vigília. Quem pode me dizer o que torna alguém poderoso? Uma mão se levantou imediatamente. Destiny Okafor, na primeira fila, nunca perdia uma. Dinheiro? Ótimo. O que mais? Contatos, disse um menino no fundo da sala cujo nome era Trevor e que passava a maior parte da aula parecendo estar resolvendo um problema separado e mais interessante em sua cabeça. Também está certo. O que mais? Silêncio. Ninguém? Roberto se inclinou sobre a mesa. Tudo bem. Deixem-me contar a vocês sobre um homem que tinha todo o dinheiro, todos os contatos e toda a influência que uma pessoa poderia razoavelmente acumular em uma cidade americana de médio porte. Ele controlava contratos, autoridades, relações. Tinha construído metade do horizonte da cidade. Por todos os critérios convencionais, era um dos homens mais poderosos de Columbus. Ele fez uma pausa. Atualmente, ele aguarda sentença por acusações federais de extorsão. Seu irmão está cooperando com os promotores. Seu filho cumpriu 4 meses de pena perante um conselho de liberdade condicional que, pela primeira vez em anos, tomava decisões com base no mérito, em vez de em telefonemas. A turma ficou em silêncio daquela maneira específica, como as turmas ficam em silêncio quando percebem que a aula é realmente sobre algo. O que aconteceu com ele? Perguntou Destiny. Alguém não concordou que ele fosse intocável. Quem? Roberto sorriu. Um Zé Ninguém, professor de história. Dirigia um Honda. Comia sanduíches de peru 4 dias por semana. Trevor, no fundo da sala, estreitou os olhos. Isso é estranhamente específico. A questão, continuou Roberto, ignorando isso, é que o homem confundiu influência com invencibilidade. Ele passou tanto tempo em um sistema que o acomodava que esqueceu que o sistema não era permanente. Era apenas paciente, esperando que alguém deixasse de ser educado. Ele escreveu no quadro: influência, sem prestada, competência, tis sua. O poder real, disse ele, não é o que você possui. É o que você consegue fazer quando tudo o que você possui é tirado de você. Nosso homem perdeu seu dinheiro, seus contatos, seus contratos. O que restou para ele? Silêncio. Nada, disse um aluno calado chamado Ben, que raramente falava, mas sempre acertava quando o fazia. Nada, concordou Roberto, porque tudo o que ele havia construído se baseava na disposição de outras pessoas de fazer vista grossa. No momento em que alguém olhou diretamente para aquilo, tudo desmoronou. Ele fechou o marcador. Essa é a lição. Os sistemas de corrupção não entram em colapso porque são confrontados por uma força superior. Eles entram em colapso porque são confrontados por alguém que simplesmente se recusa a fingir que eles não existem. Após a aula, enquanto os alunos saíam para o corredor, Trevor parou na porta. Senhor Cavalcante, disse ele. Aquela história era real? Roberto começou a apagar o quadro branco. A maioria das boas aulas de história é. Trevor refletiu sobre isso. Acenou com a cabeça com a aceitação filosófica de um adolescente de 15 anos, que decidiu que essa não era uma causa pela qual valia a pena lutar até o fim, e saiu. Juliana Cavalcante Melo recebeu alta do Grant Medical Center 8 dias após o acidente, liberada pela doutora. Vera Lins com instruções para descansar, se hidratar e parar de deixar seu pai dizer que está tudo bem antes de você me ligar. Ela ignorou a última parte porque as 2 primeiras pareciam suficientes. 11 semanas depois, às 3h42 da manhã, ela deu à luz uma menina, 3 quilos e 150 gramas, barulhenta desde o primeiro segundo, pressão arterial excelente. O monitor fetal, que havia emitido seu ritmo constante e tranquilizador por 3 dias de nervosismo em outubro, não era mais necessário. Roberto estava na sala de espera com Sônia quando Diego saiu, ainda com a bata do hospital, os olhos vermelhos, incapaz de formar uma frase completa. Ela está... Ele parou. Nós sabemos, disse Sônia, e o abraçou antes que ele pudesse tentar novamente. Roberto apertou sua mão e depois o abraçou também, o que surpreendeu os dois um pouco. Quando foram autorizados a entrar, Roberto ficou ao lado da cama da filha e olhou para a neta por um longo e silencioso momento. Ela é perfeita, disse Juliana, exausta e totalmente radiante. É mesmo, concordou Roberto. Já pensaram em um nome?
Perguntou Sônia. Juliana e Diego trocaram um olhar que continha uma conversa inteira. Sofia, disse Juliana. Sofia Vera Mello. O Vera é em homenagem à doutora Lins. A doutora Lins, que estava preenchendo a papelada em um canto e fingindo não ouvir, ergueu os olhos e piscou 2 vezes. Isso é totalmente desnecessário, disse ela. Nós sabemos, disse Diego. Ela voltou a olhar para a papelada e não disse mais nada, mas o sorriso era visível do outro lado da sala. Edmundo Farias recebeu 22 anos. A juíza federal, uma mulher chamada Exma, Patrícia Rives, que havia passado sua carreira no tribunal com a ferocidade serena de alguém que havia lido cada petição na íntegra e não esquecido nada, dirigiu-se a ele na sentença com a clareza particular que advém de ter analisado 9 anos de registros financeiros em detalhes. Senhor Farias, disse ela, o senhor tratou a confiança pública como um ativo pessoal e a infraestrutura pública como um centro de lucro privado. Somente o prédio do Departamento de Assuntos dos Veteranos, um prédio destinado a servir homens e mulheres que serviram este país, foi construído abaixo das especificações porque os materiais corretos teriam reduzido sua margem em 4%. 4%. Este tribunal não considera isso uma circunstância atenuante. Edmundo permaneceu em silêncio e não disse nada. Renato recebeu 11 anos, com redução de pena por cooperação. Tiago cumpriu 7 meses. Ele foi libertado em liberdade condicional na primavera, e de acordo com uma breve reportagem no Columbus Dispatch, havia se inscrito em um programa de tratamento de abuso de substâncias e estava trabalhando como coordenador de logística para uma organização sem fins lucrativos que reconstruía casas para veteranos. Um tipo diferente de construção, observou o artigo, feita corretamente. Gerald Potts, o inspetor da cabana no Lago Erie, recebeu 3 anos e foi condenado a perder a cabana, que foi posteriormente vendida em leilão federal e comprada por um casal de aposentados de Cincinnati que não fazia ideia de nada disso e estava simplesmente muito feliz com o preço. O promotor Cláudio Seixas renunciou, evitou ser processado por meio de um acordo de cooperação e se mudou para Scottsdale, no Arizona, onde abriu uma pequena empresa de consultoria e, pelo que se sabe, não jogava mais golfe. O detetive Marcos Souza foi promovido a capitão. Sua primeira ação no novo cargo foi emoldurar o depoimento de testemunha de seu Arnaldo e pendurá-lo na parede de seu escritório. O próprio seu Arnaldo, quando informado disso, disse que era muito gentil, mas esperava que também tivessem alimentado o Beagle. E tinham. Em março, Roberto recebeu uma carta. Sem remetente. Carimbo postal de Columbus. Uma página, escrita à mão, com a caligrafia de um homem que havia aprendido a escrever em uma época diferente e nunca mais parou. Senhor Cavalcante, passei 40 anos acreditando que as regras se aplicavam a outras pessoas. Eu estava errado sobre isso e sobre muitas outras coisas. Não espero perdão, e não estou pedindo por ele. Queria que o senhor soubesse que a existência de sua neta, que ela está viva e saudável, não é algo que eu leve de ânimo leve. Algumas lições são mais caras do que outras. E. Farias Roberto leu 2 vezes. Depois, dobrou a carta, colocou-a na gaveta de cima de sua mesa, debaixo da pilha de provas por corrigir, e acima do carregador de celular sobressalente, e voltou a escrever o plano de aula do dia seguinte. O tema era a queda da República Romana. Ele tinha muito material para trabalhar. Naquela noite, Sônia o encontrou na varanda dos fundos com uma xícara de café, observando a vizinhança seguir com sua rotina tranquila e comum. Um cachorro latiu 2 casas adiante. Uma criança de bicicleta passou cambaleando pela entrada da garagem. Em algum lugar, alguém estava grelhando algo que cheirava maravilhosamente bem. Sônia sentou-se ao lado dele. O Henrique ligou, disse ela. A agência de novo? Provavelmente. E? Roberto tomou um gole de café. Tenho 94 alunos do 9º ano, disse ele, que estão prestes a aprender por que a República Romana entrou em colapso, sob o peso de sua própria corrupção. Tenho uma neta de 11 semanas que já tem opiniões sobre as coisas. Ele fez uma pausa. Tenho um Honda que ainda tem o painel rachado e que estou sempre pensando em consertar. Sônia olhou para ele. Então isso é um não? É um não bem tranquilo, disse ele. Ela encostou a cabeça no ombro dele.
Mais adiante na rua, o garoto de bicicleta passou de novo, um pouco menos cambaleante dessa vez. Roberto observou-o e pensou: é assim que funciona. Você cai, você balança, você tenta de novo. Eventualmente, você descobre o equilíbrio. Não era uma lição ruim. Para um professor de história, era, na verdade, o trabalho em si.